Sejam todos. Nossa, quase comecei o vídeo engasgando aqui já. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui da comunidade Temo Mori, seguindo com a aula 9 deste livro aqui, o Business Model Generation. Hoje eu vou falar sobre a estrutura de custo. A gente já falou sobre proposta de valor, já falamos sobre público-alvo, já falamos sobre canais, já falamos sobre relacionamento, já falamos sobre fontes de receita, já falamos sobre recurso-chave, atividade-chave, já falamos sobre parcerias-chave e agora a gente finaliza o preenchimento do Canvas, pelo menos no modelo tradicional, a gente finaliza esse preenchimento agora preenchendo aí a estrutura de custo. A estrutura de custo, para ser bastante pragmático, você vê que assim como atividade-chave, assim como recurso-chave e assim como parcerias principais, são sempre relacionados à sua entrega de valor para o seu público-alvo. Então, assim, é maravilhoso quando a gente vai chegando no final, porque a gente vai vendo que tudo vai fazendo sentido e uma coisa vai ajudando o preenchimento da outra. Então, se você olhar os seus recursos principais, você entende que aquele recurso principal, que é um recurso fundamental para te proporcionar ou te gabaritar a fazer aquela entrega de valor ao mercado, ao seu público-alvo, ela necessariamente tem algum investimento, né, tem algum custo. E aí você vai preencher esse custo deste recurso lá na tua estruturação de custos, da sua estrutura de custos. Então, basicamente, o que você vai colocar nessa estruturação de custos são os custos envolvidos, essa é a palavra que eu queria, são os custos envolvidos na operação do seu modelo de negócio. Então, são os custos necessários para que você possa garantir a entrega de valor que você se propõe diretamente para o seu público-alvo. Então, se dentro dessa estruturação de um canal, por exemplo, pode ter um custo. Se você entende que o Instagram é o seu canal principal e que você necessita ali de um investimento neste canal, este canal ele tem que entrar, o Instagram tem que entrar na sua estrutura de custos. Se você entende como relacionamento uma ferramenta de e-mail, né, um recurso-chave para gerar o relacionamento, é uma ferramenta de e-mail, esse é um recurso-chave, então este recurso-chave tem um custo e aí você coloca nessa estrutura de custo. O Instagram, como um canal, ele pode ser um parceiro-chave na sua distribuição de mensagens, então ele traz ele entra dentro dessa estrutura de custo. Então é bem interessante a gente fazer uma análise depois de preenchido do que é efetivamente custo fundamental para a entrega. Então, o que eu gosto de fazer de trabalho enquanto estou preenchendo a gente tem dois caminhos, tá? O que eu mais gosto é colocar só o que é relacionado, né? Por uma questão até de facilidade no preenchimento. Se você dispor de mais tempo e investimento para fazer o preenchimento, o que você pode fazer? Colocar toda a sua estrutura de custos. Depois de listado toda a sua estrutura de custos, você ir ticando e tirando para deixar só o que efetivamente está diretamente relacionado à sua entrega de valor. E aí você começa a ter um mapa bastante interessante do que é custo onde você pode reduzir. Então, entendendo, mapeando principalmente toda a sua estrutura de custos dentro do modelo Canvas, você consegue ter uma visão geral do que é custo fundamental e o que é custo que não necessariamente esteja ligado diretamente à sua entrega de valor. Então ele coloca aqui que ele até vou abrir uma aspas aqui, ó. Tais custos podem ser calculados com relativa facilidade depois de definidos os recursos principais, atividades chaves e parcerias chaves. Alguns modelos, entretanto, são mais direcionados pelos custos do que outros.
E esse é um ponto, quando a gente fala de precificação, análise de custo e tudo, a gente é um ponto crucial em qualquer negócio e é um ponto crucial para o entendimento e funcionamento do marketing de qualquer negócio. Se você for, ele muda, assim, ele aponta isso com maestria, falando que, obviamente, sempre que você puder reduzir custo é interessante, porque reduzindo custo você aumenta teu faturamento. É diretamente proporcional. Você tem uma fonte de receita e uma estrutura de custos. Você pode aumentar o seu faturamento aumentando a sua fonte de receita, mas sem aumentar o custo, porque se aumentar os dois, você não está aumentando o faturamento. Isso também é um erro muito comum, principalmente em empresa de serviço, onde você fecha um serviço e contrata um parceiro PJ ou terceiriza esse parceiro PJ para executar aquele serviço. E aí você percebe que, na verdade, você só está tendo mais trabalho de gerenciar, porque você está tendo um faturamento que está aumentando, mas a tua estrutura de custos está aumentando proporcionalmente. Então o teu faturamento é sempre o mesmo, mas você passa a ter mais trabalho, porque você tem que gerenciar mais coisas. Então, esse processo de contratação de novas pessoas para fazer parte do time tem que ser muito bem analisado e tem que entender se efetivamente esse ganho de receita condiz com um aumento de faturamento, mesmo com a contratação, com o aumento dessa estrutura de custo. Então não podem ser coisas proporcionais. Se for proporcional, não faz sentido. A não ser que seja uma questão estratégica para, num espaço de tempo definido, você entenda que vai conseguir escalar mais para frente ou vai abrir porta. Aí é uma questão estratégica. Então, por exemplo, eu preciso desse cliente, eu preciso prestar esse serviço para esse cliente, mas eu não tenho braço, vou contratar alguém, mas eu sei que num futuro não muito próximo, vai me gerar novas oportunidades. Então, aí tudo bem, faz sentido. Mas, então, para você aumentar o faturamento, você tem que... Ele fala que, obviamente, tem que reduzir custos, porque é a forma de aumentar o faturamento. Para aumentar o faturamento, ou você eleva a tua fonte de receita, ou você reduz a tua estrutura de custos. Então, cortar custos, ter uma visão focada na redução de custos é interessante para você aumentar teu faturamento. O que não necessariamente implica em diminuir o teu preço, o teu valor lá na vitrine, lá na ponta. Não é porque não está diretamente correlacionado uma coisa com a outra. Não é porque você está diminuindo o seu custo que você precisa diminuir o seu valor lá na entrega. São coisas diferentes, são coisas distintas, e aqui ele fala que existem modelos de negócio que são direcionados pelo custo, e aí sim, dentro da tua oferta de valor, entra o preço final do produto ou serviço que você está ofertando. Então, qual que é o seu diferencial? O meu diferencial é preço. Eu consigo fazer um preço que ninguém faz. Então, aí faz sentido você ter o teu modelo de negócio ser direcionado para o custo. A sua estrutura de custo ela tem que ser constantemente revisada, mas ela vai impactar diretamente na sua oferta de valor. Então você vai direcionar e vai sempre analisar suas atividades-chave, seus recursos-chave, suas parcerias principais, com o intuito de manter esse custo o mais enxuto possível para repassar lá na ponta. Então, se o seu diferencial é custo, é preço, aí essa estrutura de custo ela tem que ser muito bem organizada e todo o seu modelo de negócio tem que ser direcionado a isso. Então ele dá alguns exemplos aqui de linhas aéreas econômicas. Cara,
É isso, se eu puder tirar a azeitona da refeição, vou tirar, se eu puder tirar a refeição, se eu puder encurtar o espaço entre a poltrona para caber mais gente, para poder reduzir. O meu objetivo é tornar a viagem, o transporte aéreo mais acessível. Então, para isso, eu vou reduzir custo e abrir mão de certos luxos, aí, certos diferenciais, para buscar efetivamente uma classe mais econômica. Tudo bem, esse é o teu modelo de negócio. Se o teu modelo de negócio é esse, então aí você vai pensar como ganhar escala, enfim, toda uma questão de estruturação de custos focado, direcionando seu modelo de negócio para o custo em si, porque condiz com a sua oferta de valor. Beleza? Outro ponto que ele traz é que tem os modelos de negócios direcionados pelo valor. Aí essas empresas não estão tão preocupadas com os custos, porque o valor entregue lá na ponta gabarita ela a cobrar um preço que ela entende ser o preço de posicionamento. Eu costumo falar que preço é uma questão de posicionamento. Se estão falando que o seu produto está caro, talvez você esteja vendendo para o público errado. Eu já vivenciei em consultorias empresas que perderam oportunidades pelo preço ser muito baixo. Acontece. Você cobra um valor muito baixo. Se você está falando de uma empresa enterprise, vai fazer a contratação de um serviço. Ela chega com 5 propostas. Tem 4 propostas com preço X e uma proposta com X dividido por 3. A ancoragem é diferente e o cara vai olhar aquela proposta X dividido por 3 e falar: não, esse cara aqui não tem capacidade para me entregar. A percepção de valor vai ser outra. Por mais que seja exatamente o mesmo serviço, mas a percepção de valor vai ser outra. Você pode. É perceptível isso quando a gente vai no supermercado. Você tem um preço uma marca muito mais barata, a gente tende a achar que ela entrega menos do que os outros. Então, preço é uma questão de posicionamento. Você pode estar vendendo para a tua pessoa. Se o teu direcionamento é por valor, então você tem que utilizar o preço como um posicionamento. E aí você tem menos preocupação com a tua redução de custo, com a sua estrutura de custos. De novo, não estou falando que ela não é importante. A maneira mais direta de você aumentar faturamento é reduzindo custo. Tanto que consultorias têm aquela frase, né, clássica que custo é que nem unha, você tem que cortar sempre. Então é isso, você tem que ter uma visão para redução de custos, sim. Mas isto não significa que você precisa diminuir seu custo na ponta. Isso não significa que você não pode alterar o seu preço na ponta. O seu preço tem que estar diretamente relacionado com o impacto que, para quem é direcionado por valor, com o impacto que você pode gerar, e isso é uma percepção subjetiva. É totalmente subjetivo. Então, você classificar o seu valor hora, existem coaches que vendem produtos por R$1.000, horas de programas de 5 encontros por R$1.000. Existem coaches que vendem programas de 1 encontro por R$120.000. Existe público para os dois, né? É uma questão de posicionamento e uma questão de inúmeros outros fatores que te gabaritam a ter esse posicionamento ou te possibilitam a ter esse posicionamento entre privilégios enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas o que eu estou querendo deixar claro aqui é que existe uma certa diferença entre
o teu custo estar correlacionado diretamente ao teu valor, à tua oferta de valor. Se a tua oferta de valor está direcionada para o preço, eu sou o mais barato, estou entre os mais baratos, a sua estrutura de custos tem que ser direcionada para isso, tem que, o que você puder automatizar, você tem que automatizar, o que você puder reavaliar fornecedores constantemente, porque se tiver um fornecedor que entrega com uma qualidade próxima, mas um custo muito mais baixo, faz sentido para você, para poder manter o seu custo menor lá na ponta. Então existe uma estratégia para manter aquele custo baixo na ponta. Se o teu modelo de negócio é direcionado para o valor que você entrega, você vai prezar até por um fornecedor que custe mais caro, mas que te garanta uma entrega, te garanta um prazo, por exemplo, uma entrega dentro de um prazo, do que mudar o preço lá na ponta. Vou dar um exemplo na parte de construção civil. Você é um arquiteto e você tem ali serviços de mão de obra que você vai ter que gerenciar. Pode ser o paisagista, o gesseiro, o pintor. Se você é um cara que é um arquiteto que está fazendo casa popular, o preço é muito importante. Então você vai buscar fornecedor que, por mais que ele atrase o prazo, que ele vai ser meio enrolado ali, mas ele vai fazer uma entrega satisfatória com um preço baixo, é para onde você vai. Porque você precisa, a questão preço joga muito mais, muito mais, não é predominante, é um diferencial muito maior. Me faltou a palavra agora, daqui a pouco não vai. Daqui a pouco ela vem. É muito mais determinante no sucesso ou não do teu negócio. Agora, se você é um arquiteto das estrelas e é mais importante a casa da pessoa ficar pronto para ela fazer o churrasco do aniversário, do mêsversário de 3 meses do filho, aí, bicho, você vai meter o valor lá em cima, você vai contratar a melhor equipe que tiver, independente do custo que esse fornecedor vai te dar, porque você precisa garantir a entrega pro mêsversário de 3 meses do filho da estrela que quer fazer o churrasco ali. Entendeu? Ali é uma questão de valor. Até a estrela que está pagando, ela não tem problema, ela precisa do prazo. Então, não existe um modelo de negócio melhor ou pior, só são modelos de negócios diferentes. Tem gente que gosta de atuar para um, tem gente que gosta de atuar para outro, tem gente que consegue atuar em um, tem gente que consegue atuar em outro, mas são estruturas de custos de análise de valor diferente. Então, se você quer não se preocupar tanto com a questão de se preocupar muito mais com qualidade, você pode ser uma empresa de serviço que tenta atender a maior quantidade de clientes possíveis e aí reutilizar alguns serviços ali dentro, entre os clientes, otimizar alguns processos, como que eu posso falar? Coexistir, fazer uma atividade-chave servir para mais do que um cliente, né? Diminuir a personalização, entregar mais num modelo genérico, ter mais efetividade nessa entrega, e aí consegue cobrar um valor mais barato, e aí beleza, você manda. Ou você entra num modelo extremamente personalizado, onde você aloca um profissional lá dentro para entender necessidades daquele cliente específico, e você tem uma carteira de no máximo 3 clientes que você pode atender ao mesmo tempo, porque é o teu teto operacional. Só que isso vai ter um custo, com certeza, diferente. Valor que você cobra lá na ponta é uma questão de auxilia ou joga contra o seu posicionamento. Então isso precisa estar claro para você. E ao fazer o preenchimento do modelo Canvas, a sua estrutura de custos, você vai analisar o que você abre mão, o que você não abre mão. Se você tem um modelo de negócio direcionado para o valor, vai ter mais coisas que você não vai poder abrir mão. Beleza?
Ficou claro esse diferencial? Não é porque você está fazendo uma análise de redução de custo que você tem que diminuir o custo lá na ponta. Não é porque você está contratando uma nova ferramenta que, ao invés de fazer um por dia, faz 10 por dia, que você vai ter que dividir o teu preço por 10 lá na ponta. Depende do seu posicionamento. Certo? Tá claro isso aqui para todo mundo, né? Não é fácil, tem todas as dificuldades de cobrar o valor. O Ricardo Jordão, ele tem uma frase que vender é um ato de coragem. Eu gosto muito disso, porque é mesmo. Você tem que ser corajoso para cobrar o valor que você acha coerente. Tem que ter uma certa autoestima. Tem inúmeros fatores que influenciam aí no momento de venda. Mas é importante a gente estar coerente com o nosso modelo de negócio. Se eu percebo que se eu cobrar mais barato, eu posso ter maior faturamento, aí é uma análise de mercado que você está fazendo e entende que se você modificar o seu produto, você vai atingir mais mercado e vai ter um faturamento maior. Aí, beleza. Basicamente foi isso que Ford fez. Apesar de a gente pensar que é o contrário. E se você quer entender, tem uma aula aqui na comunidade, que é a aula, acho que 6 do Miopia em Marketing, que fala exatamente o que o Ford pensou. Toda a estruturação. Então, corre lá no outro módulo, na outra trilha. Como eu ainda não estou com a plataforma pronta, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não sei como que eu vou dividir isso, mas eu tenho essa trilha do Business Model, eu tenho a trilha do Miopia de Marketing, do Miopia em Marketing, que é um artigo. A ideia é ter várias trilhas num futuro não muito distante, então eu não sei como é que vai estar organizado, mas existe essa aula falando, né, de como Ford imaginou que para ele vender mais, ele precisaria reduzir o preço do carro e não o contrário, não que ele reduziu o preço do carro para poder vender mais. Foi, né? Então é isso. Se você faz essa análise, tá beleza. Se você faz a análise de que precisa reduzir o preço do seu produto para poder ser competitivo, cuidado. Muito cuidado. Que você pode ir diminuindo sua margem até um ponto que você quebra. Então, muitas vezes vale você trocar de produto, trocar de público, analisar uma outra estratégia do que ficar nessa briga. Cuidado, muita atenção nesse ponto. Dito tudo isso, a gente tem aí algumas classificações dos custos, que é o que ele traz aqui, que são as características da estrutura de custos. Então, basicamente, tem custo fixo, que, né, é muito até para quem, né, faz aí a finança da casa, a finança pessoal, segue o mesmo padrão. Custo fixo é aquilo que é fixo, que não varia, tipo aluguel, enfim, fábrica, salário, folha de pagamento, tudo isso é custo fixo, não muda, a não ser com dissídio, enfim, mas você entende isso como custo fixo. Custo variável, que é o custo que aumenta proporcionalmente ao volume de produtividade que você está tendo, né, ao volume de produto feito. Por exemplo, disparo de e-mail, se eu disparo 1.000 e-mails custa X, se eu disparo 2.000 custa X mais Y, então eu tenho um custo variável, e aí eu tenho que mapear essa estrutura de custo variável. Ele fala que é economia em escala, que isso também, se você vende um serviço para uma empresa, custa X. Se você vende 10 serviços para essa empresa, não vai custar X, vai custar X menos 2 cada serviço, porque na venda, na escala, tende a ser mais barato, porque até processos você vai reutilizar. Se você mentoria, eu ia falar mentoria, mas não cabe, mas enfim, né, você vai gravar um vídeo institucional para uma empresa. Tem um custo, se você vai pegar a mesma diária para gravar 7 vídeos, né, você não vai cobrar 7 diárias, porque no mesmo dia você consegue fazer os 7 vídeos, então
o valor unitário é maior do que o valor do conjunto. Então, isso é uma prática bem usual de mercado, porque efetivamente é mais barato. Então, não tem por que você cobrar o preço cheio, e é mais vantajoso você vender numa escala para num determinado caso. Então, existe essa estruturação de custos e economia de escopo, que beleza, eu faço transporte, aí eu consegui pegar eu tenho que levar o ponto A ao ponto B, custa X, mas daí eu vendo um transporte até o ponto C, que é no meio do caminho. Esse ponto A, ponto B, pode não custar mais X, se fizer sentido para você, mas o que você tem que direcionar na sua estrutura de custos, estar claro que este custo pode sofrer uma economia perante o escopo. Percebe a diferença quando a gente mapeia custos que podem ter economias? Quando a gente, em vez de colocar lá custo fixo, custo variável, tem custo que pode ser econômico. E aí, quando a gente for incluir aquele custo no nosso projeto, a gente pode botar uma inteligência, um esforço, uma intencionalidade para reduzir aquele custo. Faz sentido? Por isso que é legal a gente mapear. Por isso que é legal a gente entender o que é uma atividade-chave, o que é um recurso-chave, quais são as parcerias principais na hora de fazer essa estruturação de custos, porque tudo está conectado, tudo faz a marketing, e eu faço conteúdo, vendo conteúdo para uma empresa, e aí eu não consigo saber a estruturação de custos, eu não tenho. Faz diferença você ter esse know-how, sim, para mesmo que você não utilize, faz diferença até no tipo de comunicação que você vai colocar. Se está claro que a estrutura de custos é um diferencial, você, como profissional de marketing, não tem que promover só a ponta lá. Você pode ajudar, por exemplo, numa relação B2B, a diminuir a jornada de venda. Diminuindo a jornada de venda é um processo que traz mais lucratividade. Porque se num período você vende se você diminui essa jornada, no mesmo período você consegue vender 2, você dobra o seu faturamento. Para diminuir essa jornada ou para melhorar o fechamento, pode ser que uma negociação acelere esse processo. Tendo mapeado na sua estrutura de custo alguns escopos que possam vir a ser mais econômico, pode antecipar essa conclusão do negócio e aí aumentar o faturamento. Por mais que você esteja cobrando mais barato, mas porque você tem uma intencionalidade ali de tentar buscar uma economia na hora do fechamento do projeto. E aí é o teu papel de marketing, sim, apontar isso. Ou pelo menos questionar a empresa. Então, em vez de a gente investir no topo de funil, como que a gente pode melhorar o processo no fundo de funil? Beleza, o processo do fundo de funil dura tanto tempo. Como que a gente pode diminuir essa jornada? Existe alguma possibilidade de alteração de valor? Você não precisa dar essa resposta, mas cabe a você fazer esse questionamento. E o que acontece com um profissional de marketing que faz esse tipo de questionamento gera mais impacto. E gerando mais impacto, você tende a ser mais valorizado. Faz sentido? Beleza. Completamos então aqui o preenchimento do nosso modelo Canvas. Ficou bem legal. Agora eu vou fazer mais 4 aulas a respeito de como eu faço preenchimento. Vão ser aulas mais curtas, porque todo o preceito você já teve nas aulas anteriores, mas vai ficar mais claro aí como eu direciono para o marketing, efetivamente. Então, mais uma dica extra aí de como você pode... que outro olhar você pode trazer quando estiver preenchendo esse modelo. Beleza?
Muito obrigado. Essa foi a aula 09 aqui da estrutura de curso, se eu não errei nas contas, mas é isso e até a próxima aula.